Vocês aguentam ouvir mais um pouquinho ainda? A gente chegou mais no final, não ouviu tanto ainda, né? Mas, para o casal que vem pela primeira vez, eu sou o Christian, moro nessa casa aqui, também conhecido como Pastor Christian, né? Casado com essa moça maravilhosa aqui, que é a Patrícia, também chamada de Pastora Patrícia, e conhecida como esteticista Patrícia também. A Paty. Nós... Opa! Quem é esse que está chamando? Olivier? Nós somos escolhidos, né, desde o ventre da nossa mãe, né, para pregar o Evangelho, né? E estamos aqui fazendo isso. Já são, desde os meus 8 anos, quando eu era coroinha do padre, a gente já serve a Deus, então já são 40 anos, né? 40 anos servindo a Deus, e nós queremos perseverar até o último dia. Eu quero compartilhar uma mensagem que Deus colocou no meu coração, mas antes, a gente quer dar a oportunidade, se alguém, né, ninguém precisa ficar constrangido, mas se alguém veio preparado, quiser, a gente tem um momento de semear, né? Se alguém quiser fazer isso, a gente vai estar entregando nesse momento os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Para Deus. Amém? Então, eu abri a minha Bíblia aqui, eu vi que estava separado aqui o meu, então, por isso que eu não esqueci. Amém. Pode saber. Batman e Homem-Aranha. Sério? É direto. Vou esperar um pouquinho, que eu acho que tem gente que foi lá buscar. Enquanto eles vão lá, eu só vou ler rapidinho aqui um texto que é muito conhecido nosso, Malaquias 3,10, né, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Nós cremos que Deus estabeleceu esse princípio, né, da gente entregar uma parte do nosso salário para Deus e ofertar também para que haja mantimento na casa de Deus. Hoje nós estamos fazendo a reunião aqui na garagem da nossa casa, não temos despesa com aluguel, mas se assim for a vontade de Deus, um dia a gente vai ter uma sala e aí tem as despesas, né? Despesa com aluguel, com luz, com água, com equipamento de som, microfone, bateria de violão, corda de violão. Despesa não acaba nunca, né? E para isso tudo girar, se manter, Deus precisa contar, né, com a nossa participação. Lembrando que a gente já ensinou aqui, né, que em primeira instância, né, o recurso que é depositado na casa de Deus deveria ser em primeira instância para sustento daqueles que fazem a obra de Deus. Eu e minha esposa, por direção nossa, durante 8 anos, nós éramos pastores na cidade de Nova Trento, cidade vizinha aqui. Durante 8 anos a gente fez a obra de Deus sem receber nenhum centavo. A gente decidiu que nós queríamos fazer o trabalho totalmente de forma voluntária, né? Como a palavra de Deus diz lá na primeira carta de Pedro, né? Que na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, né? Que nós, pastores, devemos apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho.
Então a gente tinha esse entendimento, né, que a obra deve ser de forma voluntária, não é por torpe ganância, não é esperando receber alguma coisa. Então, para que a gente servisse de exemplo, a gente ficou 8 anos fazendo um trabalho sem receber nem um centavo, para deixar uma referência, para mostrar que não é todo mundo que faz a obra por ganância, esperando receber alguma coisa. Mas nós entendemos, biblicamente, que aqueles que servem a Deus são dignos de duplicados honorários, são dignos, principalmente quem ensina a palavra de Deus, são dignos de ter uma renda, de ter um salário, de ter um rendimento. Por quê? Hoje eu trabalho com vendas, né? Eu vendo produtos, vendo colchões, produtos voltados para a saúde. Mas se eu não vendesse nada, e aí, como que eu ia manter a minha família? Na verdade, é minha esposa que tem mantido, né? Na maior parte do tempo, com o salário dela na estética. Mas não deveria ser assim. Em primeira instância, eu como pastor, deveria ter um rendimento da obra de Deus que fosse capaz de sustentar minha família, sustentar meus filhos, e não precisar ter que minha esposa ter que trabalhar. Né? Mas, como isso não é uma realidade atual, então a gente vai para a rua, a gente trabalha, e não tem problema nenhum quanto a isso. O apóstolo Paulo, São Paulo, ele também, que para nós é um personagem bíblico que a gente tem como exemplo, né? São Paulo, para não ser pesado para a igreja, para não ser pesado para o ministério, ele fabricava tendas. Nós acreditamos que a tradução correta dessa palavra ali, no grego, é a palavra talit, né? Talit é uma espécie é como se fosse uma toalhinha que o judeu coloca sobre a cabeça para orar, né? E então Paulo fabricava isso. Chale. É como se fosse um chale, né? E ele fabricava esses talit para não depender de ofertas do ministério, porque eram poucas as igrejas que ofertavam na vida de Paulo. E para que ele não se tornasse pesado e não ficasse dependendo do ministério, ele então trabalhava. E assim eu também trabalho, a minha esposa trabalha. Mas a verdade é que um pastor que tem tempo só para se dedicar só para a obra de Deus, ele vai conseguir fazer tudo melhor. Imagina, eu tenho mais tempo para ler a Bíblia, eu tenho mais tempo para orar, eu tenho mais tempo para pesquisar o grego, o hebraico, os originais, né? Para visitar as pessoas, para poder servir. Então, claro, eu vou poder produzir mais, eu vou poder fazer muito mais. Mas, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem, né? Como que seria o ideal, né? Mas, enfim. Independente disso, a gente não vai parar de fazer a obra de Deus. Né? Independente de receber alguma coisa, não receber, nós não vamos parar, jamais. Mas é importante, principalmente para aqueles que são novos, né, que começam a aprender o que a Bíblia ensina sobre essas coisas e aprender da forma correta. Né? Hoje eu não quero mais tomar o tempo de vocês falando sobre esse assunto. Vai haver outras oportunidades. Mas de tempos em tempos eu preciso dar uma pinceladinha, né, para vocês ir entendendo isso. Porque quando eu não entendo algo da Bíblia, eu não sou obrigado a fazer algo que eu não entendo. Se eu não entendo, como é que eu vou fazer algo que eu não entendo? Agora, a partir do momento que eu começo a entender algumas coisas, eu preciso agir de acordo com aquilo que eu estou entendendo. Ok? Se mais alguém quiser ofertar, dizimar, é agora ou nunca que a gente vai estar orando. Não, no caso. Mas eu coloco. Vai lá ainda, Léo? Eu vou te esperar rapidinho então, tá? O pastor não quer colocar o Pix ali, né? Ainda não, né? Eu tinha comentado. Ah, sim. Porque não anda nunca com isso. Sim, por enquanto o nosso... sim, é uma coisa que a gente vai ter que corrigir. O nosso ministério, ele já tem CNPJ, ele tem marca registrada, a gente paga imposto, paga os honorários da contabilidade, está tudo certinho de acordo com a lei, né? No entanto, a gente não abriu conta bancária ainda. E porque não abriu conta bancária, não tem Pix no ministério. Pix só tem no meu nome hoje. Se alguém quiser fazer o Pix no
do meu nome, a gente pode passar depois, tá? Que é... Vocês têm caneta aqui? Dentro não tem caneta. Ele pega uma caneta lá. Depois o pai... Bom, no final... no final, se alguém quiser, a gente passa para vocês, tá? E eu coloco no grupo do ministério. E eu peço perdão, porque isso é uma coisa que realmente não deu para corrigir ainda. Que a gente vai precisar abrir uma conta bancária e ainda não aconteceu. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te dar graças pela oportunidade de poder estar semeando, ofertando, dizimando, contribuindo para a expansão do teu reino, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que o Senhor faça de cada um de nós, Pai, homens e mulheres fiéis a este princípio, Pai. E se houver alguém aqui que ainda não entende direito sobre esse assunto, que ainda não conhece tão bem, que com o passar do tempo o Senhor venha esclarecendo e tirando todas as nossas dúvidas, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor abra a janela do céu sobre cada vida aqui, trazendo prosperidade em todas as áreas, Pai. E nós consagramos esses dízimos, essas ofertas no teu altar e te pedimos sabedoria para administrar os recursos que aqui estão sendo depositados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ok?